Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, como você já viu aí, né, no início, e temos mais de 140 vídeos à sua disposição. Hoje vou falar sobre a base da vida cristã, ou seja, que base nós devemos ter. Então, eu vou falar sobre esse assunto. Estou tentando economizar o tempo para não ser um vídeo muito grande. Já percebi que as pessoas não gostam de vídeos grandes, né? Então eu vou fazer aqui algo bem simplificado, tá bom? Então vamos falar sobre esse assunto tão importante a pedido de pessoas. Qual é a verdadeira base da vida cristã? Bem, eu gosto de colocar, e não somente eu, mas diversos outros pastores fazem isso, né? Baseado no que a gente estuda da palavra de Deus, é, gosto de colocar três pilares importantes: Deus, família e igreja. Então, quando eu coloco nesta ordem, né, esses pilares, com certeza a minha vida cristã está com uma base sólida. Em primeiro lugar, eu devo ter Deus na minha vida. Do contrário, nem cristão eu sou, né? Segundo lugar, eu preciso prezar, e não só prezar, mas zelar da minha família. E, em terceiro lugar, claro, a igreja. Observe bem a ordem desses pilares. Em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é a família e em terceiro lugar é a igreja, certo? Então essa é uma base sólida para a vida cristã. Eu tenho observado nas igrejas, há igrejas cujos pastores são bons pregadores, não resta dúvida, mas eu vejo igreja, às vezes, que as pessoas se convertem hoje, amanhã estão fora da igreja. Se converte hoje, a semana que vem estão fora da igreja. Se converte hoje, o mês que vem está fora da igreja. Eu quero dizer que toda igreja precisa ter uma base sólida para que as pessoas permaneçam nela. Às vezes a palavra é boa, às vezes a forma do culto é muito boa, mas se não houver bases sólidas, né, principalmente na doutrina cristã, é, a igreja passa a ser apenas um ponto em que as pessoas passam, né, por aquele ponto e depois saem. Então, é de praxe que uma pessoa, depois que se batiza na igreja, é claro que uma igreja sólida, ela primeiro ensina, né, toda aquela base doutrinária para poder batizar, e depois que batiza, essa pessoa, ela passe mais tempo na igreja, né, do que eu tenho visto em algumas igrejas em que as pessoas se batizaram e sumiram da igreja. Então, vamos ver esse assunto, eu estou fazendo isso a pedido, né? Então, que é um assunto muito interessante para a gente ver que a igreja precisa ter bases sólidas. Então, vamos em frente para a gente entender isso. Em primeiro lugar, a gente colocou Deus. Nunca coloque isso de forma desordenada. É primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Então, por que primeiro Deus? O próprio Jesus, em João capítulo 15, verso 5, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo, sem Deus, não podemos fazer nada. Aí você pode pensar, mas não podemos fazer, trabalhar, não podemos ter emprego. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando sobre a vida cristã. Na vida cristã, sem Deus, não existe vida cristã, né? Então, sem Ele, sem Jesus, e Jesus é Deus, nada podemos fazer a respeito da vida cristã. Então, temos que ter, em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, porque Deus, ele não somente se encontra no culto coletivo, ele também na sua casa, né? De uma forma, numa adoração individual, entre você e Deus, ele está presente. Então, não estou aqui dizendo que você descarte o culto da igreja. Lá na frente eu vou falar sobre isso. Não é descartável o culto da igreja. Eu estou falando que Deus é a base principal do cristianismo. Aí depois vem a família. Por que a família, né? Vamos em frente.
Quando eu abro a Bíblia em 1 Timóteo 5:8, lá diz assim: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Bem, não só tem esse texto, claro que tem muitos textos a respeito da família, mas família é base principal para a nossa vida cristã. Um cristão que se dedica à igreja, muito à igreja, um cristão que às vezes até é um bom pregador, mas não zela pela sua família, não tem uma base familiar sólida, esse cristão não é verdadeiramente cristão, né? O cristianismo requer que a família venha logo após o valor que nós damos a Deus. E depois é que nós temos, então, a igreja. Agora, por que a igreja, né? Vamos em frente. A igreja, a igreja é algo que não pode ficar disperso da nossa vida. Nós não podemos desprezar, né, o culto, o ato de congregarmos com os nossos irmãos, o ato da comunhão. Por isso que, se você abrir sua Bíblia em Hebreus 10:25, lá o escritor aos Hebreus está aconselhando: não deixemos de congregar, como fazem alguns, mas continuemos, né, participando dos cultos. Então, a igreja é uma base sólida para a sua vida, porque é nessa igreja que você tem outros irmãos que têm comunhão com você, que podem lhe dar um conselho, que podem lhe ajudar em alguma coisa. Há uma comunhão e isso é observado desde a igreja primitiva. Então, essas são bases sólidas da vida cristã. Bem, falei sobre 3 bases sólidas: Deus, família, igreja. Agora, é claro que falar de igreja, nós precisamos falar sobre o que é uma igreja, porque nós estamos vivendo tempo em que muitas pessoas, elas botam uma gravata no pescoço, vai ali na esquina, abre uma igreja, não se filia a convenção nenhuma e diz: somos uma igreja. E a igreja tem bases, né? Tem princípios. E esses princípios, claro, todos estão na palavra de Deus. Mas uma igreja, para ser sólida, ela precisa ter princípios também sólidos, certo? Então vamos em frente para nós entendermos isto, o que é que uma igreja precisa ser. Então eu coloquei assim: igreja deve ter 2 pontos. Base bíblica doutrinária sólida. A primeira coisa que uma igreja precisa ter é base bíblica doutrinária sólida. Por que eu estou dizendo base bíblica doutrinária sólida? Porque muitas pessoas chegam na igreja ou abrem uma igreja, né? E começa a pregar e realmente prega a palavra de Deus. Mas qual é a base doutrinária daquele pastor, daquela pessoa, daquela igreja? A igreja, quando nós analisamos a Bíblia, a igreja primitiva, nós vemos que há bases doutrinárias, né? A doutrina dos apóstolos, por exemplo, é a base doutrinária da igreja. Então, uma igreja, para ser uma boa igreja, ela precisa ter, deve ter base doutrinária sólida. Muitas pessoas vai na igreja ali da esquina, se converte e não procura saber se a igreja tem uma convenção por trás dela, não procura saber qual a base doutrinária daquela igreja e assim por diante. Então, são alicerces que precisam ter numa verdadeira igreja. Vamos em frente para a gente continuar com esses dados. O que uma igreja ainda deve ter? Confissão de fé, estatuto e regimento interno. O que é confissão de fé? Se eu faço parte, por exemplo, da Convenção Batista Nacional, essa convenção a qual eu faço parte, e as igrejas devem ter convenções por trás das igrejas, que são órgãos reguladores. Então, se eu faço parte da confissão de fé doutrinária da Convenção Batista Nacional, é claro que eu tenho toda uma base de princípios para seguir. Eu não posso
administrar a igreja, conduzir a igreja de forma alheia àquela confissão de fé que eu tenho da minha convenção, né? Então, precisa ter estatuto, isso aí é a base jurídica da igreja, e também um regimento interno para que as pessoas possam se basear naquele regimento interno para ter uma convivência em sociedade, uma convivência harmoniosa, baseada nos princípios estatutários e regimentais. Bem, todos os membros da igreja têm a obrigação de conhecer tanto o estatuto como o regimento interno da igreja. Então, essas são as bases sólidas, né, de uma igreja. Segundo, ou ainda mais outras bases, né? Uma igreja deve ter Assembleia Geral regular. O que é uma Assembleia Geral? Assembleia Geral é quando a igreja toda, principalmente entre nós, né, os batistas nacionais, a igreja se reúne para tomar decisões importantes. Então, as decisões mais importantes da igreja não podem ser tomadas individualizadas, né, por alguém apenas, por um grupo de pessoas apenas, ou pelo líder principal. Essas decisões importantíssimas da igreja, elas devem ser tomadas através de Assembleia Geral regular ou extraordinária, que é exatamente onde a igreja toda se reúne para tomar uma determinada decisão que seja algo que a maioria concorde. Precisa ter democracia nas decisões, é isso que já falei aí, né? Conforme seja a convenção, ter decisões democráticas. Então, as decisões individualizadas, elas não devem existir, né, na igreja cuja convenção professa que devem ser as decisões democráticas, tá bom? Então é importante essa base, né, para todas as igrejas. A gente sabe que tem muita igreja por aí, muitas denominações. Eu não estou dizendo aqui que essas igrejas não são de Deus, não pense por esse lado, certo? Eu estou falando em organização da igreja. Então, claro, há muitas igrejas aí que não têm uma estrutura tão bem organizada, mas tem povo de Deus lá dentro, né? Tem gente de Deus. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele não vem buscar a Batista Nacional, ele não vem buscar outras Assembleias de Deus, vamos dizer assim, Deus é amor. Enfim, estou citando esses nomes, não há nenhum preconceito, qualquer denominação, com qualquer denominação, mas estou dizendo que não vem buscar um grupo específico, mas o Senhor vem buscar a sua igreja que está espalhada em todas estas denominações. Mas é importante sermos organizados, né? Vivermos uma vida organizada, isso traz muito mais solidez à igreja. Então é muito importante que a gente pense nessas coisas, né, quando pensamos em igreja. O que uma igreja deve ter? Então ela deve ter essas coisas que eu estou falando aqui. Ainda o que uma igreja deve ter? Ensinamento doutrinário. Quando eu vejo uma igreja em que as pessoas se convertem, se batizam e com pouco tempo some da igreja e não mais volta, eu percebo que está faltando nessa igreja, claro que tem N casos, mas está faltando nessa igreja uma base doutrinária, um ensinamento doutrinário. Porque a igreja não é só a gente ficar pregando o tempo todo e não ter ensinamentos doutrinários específicos. É a base doutrinária que faz manter o corpo da igreja sólido, né? Coeso, interessado, né, no conhecimento, né, da sua denominação. Então vamos em frente para nós entendermos melhor ainda. Então, que doutrinas são essas que devem ser ensinadas na igreja?
Eu coloquei algumas aqui, claro que pode variar de denominação para denominação, mas eu coloquei baseada exatamente na denominação a qual eu pertenço, né? Doutrina de Deus. As pessoas precisam se aprofundar, né, principalmente os que já foram batizados, na doutrina de Deus, né? Saber quem é Deus, como é Deus, ter o conceito real de Deus. Isso é doutrina de Deus. Aí depois, soteriologia é uma doutrina importantíssima. Soteriologia é a doutrina da salvação. É preciso que você ensine, né, que nós ensinemos para os nossos irmãos sobre soteriologia, ou seja, doutrina da salvação. Como é uma pessoa salva, o processo da salvação, o momento da salvação, quem salva, né? Então, tudo isso está na soteriologia e é uma doutrina extensa que você pode passar aí 3, 4 meses, ou 5 meses, ou 6 meses numa doutrina dessa, por exemplo, da salvação. Aí vem pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, as pessoas precisam conhecer profundamente o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É uma força? É um fluido? É uma pessoa? Então, a doutrina vai ensinar tudo isso, e o importante disso é que essa doutrina faz com que as pessoas se segurem ali naquela denominação e percebam que a denominação ensina corretamente. Eu lembro que em uma determinada igreja, um cidadão saiu descontente da igreja e depois que saiu, foi para outra denominação que também é uma denominação bastante sólida, mas com uns 3 ou 4 meses depois, esse cidadão ligou para o seu pastor, o pastor não estava nem na cidade, estava fora, em outra cidade, e ele disse, pastor, o senhor pode me atender? Então o pastor respondeu, posso? Diga, meu irmão. Ele disse, eu queria pedir perdão ao Senhor. E o pastor prontamente disse, está perdoado, meu querido. Você não disse nem ainda de que tipo de perdão, por que você está pedindo perdão, mas já está perdoado. Ele disse, porque eu saí naquele dia e fui para outra denominação. Não é ruim a denominação, mas não em termos doutrinários não ensina nem 10% daquilo que eu aprendi aí na igreja que o senhor faz parte. E aí, posso voltar, eu disse, com toda a família, com tudo que tem direito, o seu lugar, o pastor disse assim para ele, o seu lugar está reservado na igreja. Bem, então, aí é o que nos mostra que base doutrinária é importantíssima na igreja, né? Então, doutrina de Deus, soteriologia, pneumatologia, bibliologia, né? Porque é ensinar como estudar a Bíblia. Às vezes as pessoas pregam, mas não ensinam como estudar a Bíblia. Doutrina da igreja, qual a doutrina da igreja? Isso varia de acordo com as denominações, mas doutrina da igreja está mais relacionada à eclesiologia, né? Não significa apenas algumas doutrinas que os homens inventam, mas está tudo isso na Bíblia, que é a eclesiologia, como deve ser o comportamento da igreja. Doutrina do homem, existe a doutrina do homem, né? Muitas pessoas chamam já isso de antropologia, mas eu não chamo muito assim, eu chamo de doutrina do homem mesmo, porque todos nós somos seres doutrinários. Se não houver doutrina na nossa vida, nós não temos capacidade de gerir bem a nossa vida, certo? Então, doutrina da Trindade, principalmente as pessoas que pertencem, né, às igrejas que acreditam na Trindade, doutrina dos batismos, né, relacionamentos com outras igrejas, ética cristã. Então, tudo isso são coisas que não pode ser deixado de lado numa igreja. Você tem que, além de pregar ou seja, os nossos pastores, né, além de pregar todos os dias que forem necessários pregar na igreja, montar uma equipe para ensinar a igreja todas essas doutrinas. Claro que o cabeça de tudo isso deve ser o pastor da igreja, mas ele não tem não vou dizer nem capacidade, mas nenhum pastor tem condições físicas suficientes para
preparar todo esse bojo doutrinário e transmitir para a igreja assim, de uma forma tão rápida, não é bem assim. Então, é por isso que o bom líder é aquele que forma outros líderes, que podem lhe acompanhar nesse trabalho, certo? Então, a formação de líderes é importante. Agora, eu só posso formar líderes se eu colocar esses líderes para fazer alguma coisa. Se eu privá-los, né, do, do estudo, primeiro eu tenho que ensiná-los, se possível, dar cursos, né? Eu, quando fui pastor, eu dei vários cursos à igreja, CLC, curso de liderança cristã, curso do diaconato, né? Cursos de dirigência de culto, vários foram os cursos que na época eu dei à igreja. Hoje eu estou jubilado, por isso eu estou falando no passado, né? Eu estou jubilado hoje e estou falando no passado. Mas eu estou falando aqui para todas as igrejas, principalmente para aquelas pessoas que, mesmo sendo de outra denominação, não sendo da denominação que eu pertenço, pedem para que se fale nessas questões. Então, eu estou falando para todos, não estou falando aqui para a minha denominação, até mesmo porque eu já estou jubilado. Tem um outro pastor, um homem de Deus, que está conduzindo a igreja. Então, estou trazendo esta mensagem a pedido, né, de pessoas e graças a Deus que eu tenho um bom relacionamento com outras igrejas e as pessoas me pedem para que eu fale sobre determinados assuntos e aqui estou eu falando sobre esses assuntos, certo? Então, tudo isso precisa ser ensinado numa igreja para que essa igreja se torne uma igreja sólida, uma igreja em que as pessoas se batizam e com pouco estão fora da igreja, certo? É importante que a gente tenha isso. É necessário que se forme equipes para cuidar de determinadas áreas da igreja, principalmente dos jovens. Enfim, igreja não é algo assim tão simples, né, de ser conduzido. Então, quando falamos em igreja, claro, eu não estou aqui dando ensinamento para nenhum pastor, estou apenas respondendo questionamentos de pessoas, né, que me questionam sobre esse assunto e pedem que eu fale sobre esse assunto, e eu falo sim. Então, eu entendo que uma igreja sólida deve ter tudo isso que acabei de dizer. Claro, não sou a última palavra neste assunto, tem pessoas muito melhor do que eu aí na mídia que podem até falar muito mais sobre isso, mas eu trouxe aqui apenas uma base principal para que o vídeo não fique muito longo e você não tenha preguiça de assistir. Claro, assista até o fim, porque se não assistir até o fim, não há condições de você ficar sabendo do que eu estou dizendo, tá bom? Então, um grande abraço, não se esqueça, inscreva-se neste canal que tem mais de 150 vídeos à sua disposição.